Muito bom dia, senhores secretários de Estado, senhora deputada, senhor presidente do Instituto Camões, embaixador João Ribeiro de Almeida. Tenho aqui nos meus vocativos o senhor embaixador Freitas Ferraz, que espiritualmente estará connosco. Senhor... está aqui, espiritualmente e fisicamente. Ótimo. Senhor professor Rui Pina Pires, coordenador do Observatório da Imigração, e tenho indicação de também ser importante saudar os professores João Peixoto e José Carlos Marques, que estão connosco também para discutir o relatório. Bom, em primeiro lugar, quero sublinhar a importância do relatório de imigração. Nós hoje temos para além da tradicional apresentação, temos como novidade um momento de discussão que saúdo, que considero que é muito importante, sobre os principais destaques deste relatório, e é um gosto ter connosco académicos que se têm destacado no estudo da essência e das características da imigração contemporânea. Todos os anos, cumprindo uma resolução da Assembleia da República, nós temos a oportunidade de ter um retrato tão fidedigno quanto possível do fenómeno da imigração portuguesa, um retrato que é trabalhado pelo Observatório da Imigração, com uma compilação de dados estatísticos relevantes sobre a dimensão e, sobretudo, sobre as características da imigração, dados que são fornecidos pela rede externa, ou, em muitos casos, fornecidos pela rede externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pela Direção-Geral de Assuntos Consulares e das Comunidades, saúde aqui o Sr. Diretor-Geral, e pelo Instituto Camões e por múltiplas outras fontes públicas e privadas, fontes nacionais, fontes internacionais. E o relatório serve naturalmente como para corresponder ao objetivo de conhecermos melhor a realidade da nossa diáspora, das portuguesas, dos portugueses que vivem nos 4 cantos do mundo. A Sofia de Mel Breiner dizia que se nós vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Mais prosaicamente, a primeira necessidade para qualquer política pública é termos uma boa base de conhecimento empírico. E este relatório dá-nos as estatísticas que estão por detrás de tantas portuguesas e tantos portugueses que têm percursos de vida extraordinários e têm tido o privilégio, em muitos países, de conhecer aquilo que é um livro de há 15 ou 20 anos sobre a imigração no Canadá, que tem um título que fica sempre na memória, porque caracteriza muitas dessas histórias que eu vou ouvindo. E o livro chama-se Pequenas Histórias de Gente Grande. E, em muitos casos, são pessoas absolutamente extraordinárias, com extraordinários percursos de vida. E aqui precisamos de ter também aquilo que é a realidade estatística que está por detrás desses percursos de vida. Creio que todos temos consciência daquilo ou melhor, temos todos consciência de que a imigração é um dos pilares da realidade nacional há séculos, principalmente há um século e meio, que é um traço da nossa identidade nacional e que é um elemento muito importante naquilo que é a nossa realidade demográfica e naquilo que é a realidade do tecido económico e social do país, para o melhor e para o pior também. A desertificação do interior do país está também relacionada com a imigração. Mas as oportunidades criadas pela trajetória ascendente da economia portuguesa, da última meia dúzia de anos, as melhorias que verificamos nos nossos indicadores económicos, levaram a uma tendência de queda gradual da imigração. Não é toda uma queda abrupta, muito menos um desaparecimento do fenómeno da imigração, mas há uma tendência de queda gradual. E nós precisamos de olhar para as flutuações de ano para ano, que são relevantes e, às vezes, fruto de conjunturas muito específicas,
mas precisamos, sobretudo, de olhar para as tendências de longo prazo que são decisivas para o país e para as políticas públicas. Em 2021, ano que é o objeto deste relatório, nós temos, estima-se que emigraram cerca de 60 mil portugueses. É mais 15 mil do que em 2020, mas mesmo assim mantendo a tendência de diminuição gradual, uma tendência que foi interrompida pela uma queda extraordinária, uma queda abrupta em 2020, mas 2020 é um ano atípico por causa da pandemia. E, portanto, os dados mostram que emigraram em 2021 60 mil, que é mais ou menos metade do número da imigração de 2013, que foram 120 mil. Há uma tendência para a concentração da imigração portuguesa na Europa, manutenção do nível da imigração para o continente americano e um maior crescimento daqueles que se destinam à África, embora esse número seja relativamente pequeno comparado com a Europa. Dos 23 países que mais acolhem imigrantes portugueses, 14 são na Europa. Portanto, os portugueses continuam a preferir os destinos europeus, com o Reino Unido em primeiro lugar, seguido de Espanha, Suíça, França e Alemanha. A França continua a ser o país com mais portugueses, quase 600 mil. Luxemburgo é um país que tem cerca de 15% de portugueses e Andorra a mesma coisa, embora números sejam aí pequenos. As nossas comunidades, eu julgo que é importante sempre repetir isto, porque é uma realidade importante da nossa diáspora. As nossas comunidades, em geral, estão muitíssimo bem integradas e funcionam como bons exemplos de solidariedade entre si, com muitas associações de apoio mútuo, empreendedorismo e integração nos países de acolhimento. Em sinal dessa integração, em 2021, temos uma ligeira subida face ao ano anterior, 2020, do número de portugueses e lusodescendentes eleitos, que é um fenómeno relativamente recente, talvez deste século, excetuando alguns casos mais pontuais. Há um fenómeno que nós consideramos da maior importância e relevância. Em 2021, houve um total de 635 portugueses eleitos, mais de 50% deles em França, e isso representa um ativo que devemos valorizar da melhor maneira, e há já um conjunto de iniciativas que têm esse objetivo justamente de valorizar esta realidade das nossas comunidades. Também em matéria de empreendedorismo, o potencial da diáspora é importante reconhecer, é um fator de valorização do nosso país. Não tem o valor das remessas, não tem o significado para a economia nacional que tinha há umas décadas atrás, mas não é de todo despiciando. O valor das remessas dos imigrantes em 2021 foi o mais elevado das últimas 2 décadas. Só em 2001 é que o número foi superior. Teve um aumento em 2021 de quase 2% em relação ao ano anterior. E estamos a falar de um montante de 3,6 mil milhões de euros. Ou seja, 1,7% do PIB nacional. A Suíça é o país que mais contribui para esse montante. Para além das múltiplas histórias de sucesso que nós conhecemos na nossa diáspora, nas comunidades que vamos visitando, o Estado também está presente nesses países, para quem necessita de apoios. Em 2021
tivemos cerca de 750 mil euros de apoios sociais para as comunidades, somando a ASIC, a ASEC e apoios extraordinários para mitigar os efeitos da pandemia. Houve 83 iniciativas associativas que foram apoiadas, com 57 associações, distribuídas por 16 países, e o encargo do apoio ao associativismo representou mais de 600 mil euros. Em termos das tendências e da existência desta expressiva e viva diáspora que a gente vê pelo mundo fora, eu gostaria de assinalar o compromisso do governo, dos governos, mas este em particular, com cada vez mais e melhor serviço público, indo ao encontro das necessidades das portuguesas e dos portugueses por todo o mundo. Ainda ontem, na Assembleia da República, tivemos a oportunidade para explicar detalhadamente os planos que temos para 2023 em termos de melhoria de serviços públicos nos nossos serviços consulares. No final de 2021, há um ano, a rede externa portuguesa compreendia um total de 117 postos de carreira e mais 218 postos honorários, com um aumento de 37% das presenças consulares que foram realizadas, um acréscimo de 64% ao nível dos utentes atendidos e 74% em termos dos atos praticados. Claro que sabemos que há dificuldades em alguns postos consulares, mas importa sublinhar que a produtividade tem aumentado. O grande desafio é que a procura aumentou ainda mais em alguns países. E, portanto, estamos agora a trabalhar para distribuir adequadamente novos recursos para corresponder às necessidades que se vão identificando em diferentes partes do mundo. Este trabalho da administração pública, junto dos imigrantes e da diáspora, só é possível com um enorme esforço, com um enorme empenho, com um enorme profissionalismo dos funcionários diplomáticos, funcionários consulares e outros que estejam a desempenhar funções, alguns casos em circunstâncias muito exigentes, e quero aqui sublinhar o brio e a dedicação que são constantes desses funcionários espalhados por todo o mundo. Penso que é muito importante fazer esse reconhecimento. Ainda no plano do atendimento ao público, uma palavra para reconhecer o papel dos centros de atendimento consular, que no final de 2021 abrangiam 10 países, agora são 11, com 17, cobrindo 17 postos e com uma tendência para seguir alargando. Isto é muito importante para fazer chegar melhor os serviços consulares a um maior número de pessoas. E também é sempre de assinalar o trabalho do Gabinete de Emergência Consular, que teve um acréscimo em 2021 de 2% de contacto em relação ao ano anterior. Obviamente que isso é uma matéria que varia consoante as emergências que vão surgindo. Com a mobilidade a ganhar novamente tração, mundo pós-pandémico, quero sublinhar a importância da informação, da consulta à informação relativa ao conselhos aos viajantes e também conselhos que se destinam às nossas comunidades portuguesas em países onde possam surgir problemas. São conselhos que são disponíveis no portal das comunidades e também o papel, talvez insuficientemente conhecido, da aplicação de Registro Viajante, que é uma aplicação com uma mais-valia bastante significativa em termos de possibilidade de acorrermos ao apoio portugueses que vivem noutros países ou que viajem para outros países em caso de necessidade. Para as comunidades portuguesas que, com diferentes experiências, cultivam uma ligação muito importante à nossa
língua e à nossa cultura, apostou-se em 2021 no aumento dos horários da rede de ensino português no estrangeiro, particularmente na Europa, no reforço da rede de cátedras e no reforço dos centros de língua portuguesa, que passaram a cifrar-se em 85. No sentido inverso, tendo o Governo responsabilidade também no apoio, na facilitação da vida daqueles que querem regressar a Portugal, seja para construir uma nova vida em Portugal, seja para completar um ciclo de vida. Quero assinalar o trabalho da rede dos gabinetes de apoio ao imigrante, que tiveram um acréscimo, ou que têm tido um acréscimo de movimentos de ano para ano. Esta área constitui uma das mais importantes missões do Ministério de Negócios Estrangeiros, o apoio e a valorização das comunidades portuguesas. Nós trabalhamos para as nossas comunidades, temos um secretário de Estado dedicado à temática das comunidades portuguesas. Temos todo um trabalho em curso permanente, mas com alguma cuidado particular neste momento, de melhoria, de otimização dos serviços prestados através das missões diplomáticas, dos postos consulares, serviços de apoio à documentação, proteção consular, etc. E para que isso seja uma realidade, esse processo de melhoria, nós precisamos de continuar a trabalhar, o trabalho de valorização dos trabalhadores do Ministério em todas as frentes, e estamos a trabalhar exatamente para isso, tal como detalhei ontem na Assembleia da República. Precisamos de aumentar o número de funcionários de serviços, chamados serviços periféricos externos. Precisamos, e vamos fazê-lo, este ano temos já a autorização para um aumento de 133 face aos 1.245 no final do ano passado, e esse, portanto, um aumento na ordem dos 10%, que é um aumento evidentemente significativo. Temos também em curso todo um conjunto de melhorias tecnológicas destinadas a simplificar os atos consulares e a agilizar o atendimento presencial e o atendimento digital. Para finalizar, naturalmente, uma palavra de grande e elevado apreço e de agradecimento por aqueles que desenvolveram este trabalho, o professor Rui Pena Pires, naturalmente, e todos aqueles que com ele trabalharam. O relatório é muito importante porque nos dá as ferramentas indispensáveis para podermos ir ajustando as políticas públicas às necessidades dos nossos compatriotas espalhados por todo o mundo. Muito obrigado.